Jesus é grande. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho a qual escreveu Lucas, capítulo 15. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. E mais uma vez a sua graça nos alcançou. Capítulo de número 15. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Lucas capítulo 15, versículo 8. E o versículo 9. Estou um pouco rouco, irmãos, pois pela misericórdia do Senhor, preguei segunda, preguei ontem pela manhã e ontem à noite, e eu grito, os irmãos já sabem, né? Se deixar eu grito mesmo, e a garganta, ela vai, mas Jesus é bom. Essa palavra veio ao meu coração e ela queimou na minha alma hoje. Passei um bom período do dia elaborando esse sermão. Capítulo 15, versículo 8 e o versículo 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eu quero reiterar a fala do presbítero Vangivaldo. Nosso irmão Pedrinho, na terça-feira, a sua esposa me procurou, falando que ele estava querendo fazer uma aliança com Jesus. Eu mandei mensagem para o pastor estava em Irecê, e aí eu fui lá, a gente orou por ele, e hoje ele é um irmão em Cristo Jesus, viu? Pedrinho é um servo de Deus. Deus é Deus que faz grandes coisas, irmãos. Capítulo 15, versículo 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. O qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Ache mais um pouquinho fundo, irmão, por favor. Versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Amém. Senhor, fala, Jesus. Tu conhece o coração do que ouve e tu sabe a necessidade. Eu creio no teu mover e no teu agir. Que as barreiras sejam demolidas no poder do nome do teu Filho Jesus Cristo. E que haja em nós, meu Deus,
um coração preparado para receber aquilo que tu vai falar conosco. Em nome do teu Filho amado, nós repreendemos todo o mal e nós pedimos por tua misericórdia. Fala conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse texto é bem conhecido de todos. O que o texto está falando aqui é de um termo conhecido como casamentos arranjados. Eu preciso que você entenda. Vou introduzir rapidinho, só algumas informações. O que o texto está falando aqui é de um termo conhecido como casamentos arranjados. Naquela época, os jovens, irmão Ali, geralmente não decidiam com quem ia casar. Era como se diz: casava-se primeiro e amava depois. Mas esse costume não indicava que os pais não respeitavam o sentimento dos seus filhos. Está escrito no livro do Gênesis, capítulo de número 24, e versículo de número 58, conhecido de todos, quando a Bíblia vai dizer que Eliezer irá buscar uma esposa para Isaac. E o versículo de número 58, o texto diz que há uma pergunta para a jovem Rebeca. E a pergunta é: tu queres ir com este homem? Ou seja, havia um respeito pelo sentimento do jovem, daquele que estaria se casando. Mas como era esse arranjo? A história vai dizer, e a cultura vai dizer, que um amigo do esposo, que ele era bem, que ele assistia, ele negociava em favor do noivo. Por outro lado, o pai da noiva negociava em favor da noiva. Ambos entravam em um acordo. Pagava-se o dote ao pai da noiva. Escuta aqui. E eu acho interessante que, estudando sobre isso, eu descobri que o pai da noiva podia até gastar os juros do dote, mas não gastar o dote em si. E esse dote, presbítero Vangivaldo, era utilizado era como uma segurança, se acaso a mulher ficasse viúva, ou se acaso ela se separar. Quando alguém não podia pagar o dote, por conta da sua pobreza, o pretendente usava outros meios. Quais meios? Se você ler o capítulo de número 29 do livro do Gênesis, versículo 28, você vai ver que Jacó, ele paga o dote das filhas de Labão, trabalhando no serviço. Se você ler o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, versículo 25, você vai ver que Davi paga o dote de Mical, vencendo os inimigos de Saul. Pois bem, escuta aqui. Com o passar do tempo, tornou-se um costume, ou instaurou-se um costume. Que costume era, irmão Oscar?
é que uma parte do dote fosse colocado na cobertura da cabeça da mulher, formando assim um círculo de moedas presas a ela, como uma diadema. O versículo que ora lemos, do capítulo de número 15, versículo 8 e versículo 9, nós encontramos uma mulher, e esta mulher está com esse dote, e aqui Cristo vai trazer uma metáfora, utilizando essa cultura, ou esse arranjo, e estudando eu descobri que essa mulher aqui representa a igreja, é uma representação, é um tipo da igreja. E o texto diz que ela tinha 10 dracmas. A primeira coisa que eu preciso que você entenda rapidinho: dracma, que literalmente era uma moeda grega, irmãos. E essa moeda aqui, irmã Marinha, equivalia a um dia de trabalho de um servo comum. O que o texto está dizendo é que o noivo trabalhou muito, foram 10 dias de trabalho, para pagar o dote dessa noiva. Implica dizer que Cristo trabalhou muito, se esforçou muito, para pagar o dote da igreja. Olha aqui, e a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, e eu começo aqui, é que o diadema desta mulher, ou a dracma, quer dizer que ela tinha um dono. Quem olhava para uma mulher, irmã Luzia, que estava com uma dracma, ou com um diadema, irmão Henrique, alguém olhava e dizia: essa tem dono, essa tem dono. Implica em dizer que o texto está dizendo é que a igreja tem dono. Eu preciso que você pegue o que Jesus está falando aqui, em uma metáfora. Ele está dizendo que você tem dono. E sobre isso Pedro irá escrever na sua primeira carta, capítulo de número 2, versículo de número 9, ele diz: vocês, porém, são geração eleita. Aí ele dá mais uma qualidade para a igreja: vocês são sacerdócio real. E ele dá mais outra qualidade para a igreja, ele diz: vocês são nação santa. Mas agora ele diz: povo exclusivo de Deus. Ei, você não é um qualquer, você não é uma qualquer, você é igreja de Deus, você é propriedade de Deus, você é exclusivo de Deus. Mas não é sobre isso, eu não quero me apegar aqui. Escuta aqui. Primeiro, essa diadema indicava que essa mulher tinha dono. Segundo, a dracma aqui também representa, isso aqui foi que me incomodou e minha alma angustiou, porque a dracma aqui também representa valores, representa bons costumes aprovados por Cristo. O texto vai dizer que essa mulher tinha 10 dracmas, e você leu comigo que ela perdeu uma dracma. Mas onde ela perdeu essa dracma? O capítulo de número 15, nós encontramos, ele é um capítulo de muitas perdas. Nós encontramos aqui a 100ª ovelha que se perdeu perto de casa. Nós encontramos aqui o filho pródigo que se perdeu longe de casa. Mas a dracma desta mulher, presbítero Clésio,
O texto diz que ela se perdeu dentro de casa. Isso aqui é confrontador. Eu vou repetir. A dracma desta mulher, ela não se perdeu lá fora, ela se perdeu dentro da casa. E eu preciso aplicar porque a maioria das nossas perdas tem acontecido dentro da casa. Mas escuta aqui, não é. Não é porque aqui dentro da casa não existe valores, não é por isso. Não é porque na casa não existe bons costumes, não é por isso. Mas é porque nós nos descuidamos com o passar do tempo e acabamos perdendo a dracma. Ei, eu vou repetir, porque isso aqui é muito forte e confrontador. Esta mulher perde a dracma dentro de casa. E aqui eu posso dar nome à dracma. Com o passar do tempo, estamos perdendo a dracma do amor. Com o passar do tempo, estamos perdendo a dracma da santidade. Com o passar do tempo, estamos perdendo a dracma da oração. Comonde anjo que plai ande que mondai. Com o passar do tempo, estamos perdendo a dracma da leitura da palavra, a dracma do comprometimento com Deus. Com o passar do tempo, estamos perdendo alguns valores e bons costumes que não devem ser perdidos. Você que é difícil dar glória, que negócio desse nem eu dava glória, meu irmão. Mas ela perdeu, Jonatas, a dracma dentro. E eu te provo que existem dracmas perdidas dentro da casa. Quais foram as atitudes do irmão mais velho, do filho pródigo? Se você ler do versículo 25 ao versículo 32, o texto vai dizer que quando o seu irmão chegou, que estava perdido, quando o seu irmão chegou, o texto vai dizer dessa forma que o pai pegou o bezerro que estava engordando, matou, vestiu o menino, e o texto vai dizer que havia uma festa na casa. Quando o filho mais velho chega do campo, o texto vai dizer que versículos dizem que ele irou-se. O filho pródigo, ele não se compadeceu do filho mais novo que estava perdido. O filho pródigo, ele invejou, porque ele disse, o filho pródigo não aproveitou o que o pai tinha dentro da casa. Eu preciso que você pegue isso daqui. Existem dracmas que foram perdidas dentro da casa. Existem dracmas que foram perdidas dentro da casa. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que é noite de você encontrar a dracma que fora perdida. Porque o dote foi pago na cruz do Calvário. Eu vou repetir. Porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Porque Ele te ornamentou de bons valores, de bons costumes. Porque, eu não sei, dá para dar glória. Porque o Pai te, mandai, sende come deplo mandai. Isso aqui é confrontador, irmãos. E quando eu lia primeiro, eu fui confrontado em casa. Quantas coisas perdemos com o passar do tempo. Quantas coisas perdemos e alguém vai dizer é proibido proibir. Alguém vai dizer que deixa de ser quadrado. Alguém vai dizer que besteira, para que isso? Hoje tudo pode e vai proibir para você ver. E não é falta, sabe o que é isso? É dracmas que estão sendo perdidas dentro da casa.
É dracmas que eu vou repetir, são dracmas que estão sendo perdidas dentro da casa. Mas escuta, o esposo vai voltar. E pela cultura, quando o esposo voltava e encontrava aquela que recebera o dote, faltando alguma coisa, ou alguma moeda entre essas 10, isso indicava que ela era infiel. Isso indicava que ela não tinha comprometimento com o esposo. Tu levanta a tua mão só para tu não ficar meio assim, viu? Deus me trouxe aqui, eu quero que você faça uma análise pessoal na tua vida. Qual tem sido a dracma que você tem perdido com o passar do tempo? Não perdi nenhuma, glória a Deus. E macode placai. Qual tem sido a dracma que tu tem perdido com o passar do tempo? Melhorou? Talvez piorou. Escuta aqui. A dracma perdida dentro de casa. Mas olha a atitude dessa mulher. O texto vai dizer dessa forma, que quando ela percebe que perdeu a dracma, ela vai ter algumas atitudes. O versículo diz, versículo 8, que a primeira atitude que ela vai ter, ela acende a candeia. Está escrito: se perdeu uma dracma, não acende a candeia. Mas o que é uma candeia, irmão Oscar? Uma candeia aqui, irmão, é uma lâmpada. Naquela época lá não existia a Coelba, não existia a Eletropaulo, que é lá em São Paulo, né? Não. Essas lâmpadas eram utilizadas para dar luz à casa. As casas dos mais abastados tinham muitas candeias. As casas dos mais pobres tinha uma candeia. Essa mulher, ela vai acender a candeia. E eu acho interessante que o texto nos revela que ela tem duas percepções. A primeira percepção é que, quando ela perde a dracma, a primeira percepção que ela vai ter é que está escuro. A primeira percepção que essa mulher vai ter, irmãos, é que está escuro. É por isso que ela acende a candeia. Ela diz: preciso achar o que eu perdi, mas está muito escuro, não tem como ver. A segunda percepção que ela vai ter, quando ela acende a candeia, ela percebe que a casa está suja. Então a casa estava escura e suja. Mas para a escuridão, ela acendeu a candeia. Oh! E sabe o que é que se utilizava na candeia, irmão? Azeite. Azeite aqui fala do Espírito Santo. A minha alma nessa noite está... Escuta aqui. A igreja que não clareia perdeu algumas percepções. Isso aqui falou fortemente ao meu... Foi Deus que me falou esse negócio lá em casa. Olha, a igreja que não clareia, que não brilha, perdeu algumas percepções. Ela não percebe que está em trevas. Escuta. A igreja que não clareia, ela não percebe que está em trevas. E ela não percebe que ela está suja. Mas a igreja que acende a candeia, eu vou repetir, mas a igreja que acende a candeia, ela brilha na escuridão. E ela mostra sujeiras, ela condena pecado.
Orabancho comende pai. Ela é cheia do Espírito Santo. Escuta, a igreja dos últimos dias precisa entender. Eu vou repetir que perdemos valores, perdemos bons costumes. E como é que faz para achar esse negócio, irmãos? A igreja precisa acender a candeia. A igreja precisa ser cheia do Espírito de Deus. Tem crente acostumando com as trevas, tem crente acostumando com sujeira, tem crente acostumando com todo tipo de mazela, mas Deus me trouxe aqui para dizer: acende a candeia para achar o que foi perdido. E daí, quem tem ouvidos que ouça, viu? Quem tem ouvidos que ouça, não se acostume com o pecado, não se acostume. Deus te colocou como luz, e foi Jesus que disse que não se acende uma candeia e coloca debaixo da cama, coloca em cima. Deus nessa noite está falando. Que de placai, onde que placandai. Quer voltar a praticar os bons costumes? Acenda a candeia. Quer voltar a guardar os valores? Acenda a candeia. Para, irmãos. Para, irmãos. Igreja está misturando com as... imagina comigo se não perdesse, não acendia. Se não acendia, ficava na escuridão. Se ficasse na escuridão, ficava na sujeira. Tem gente que perdeu, está no escuro, está na sujeira, mas Deus trouxe você e disse: pega a candeia aí, crente, e acende ela. Porque tu vai ver que a luz vai brilhar na tua vida. Levanta a tua mão. A luz vai brilhar dentro da tua casa. A luz vai brilhar nos teus projetos. A luz vai brilhar nos teus sonhos. A sujeira começará a ser vista, porque o Espírito vai te incomodar. Ele vai te incomodar. Ele me condecai, ancho, mendei. Você já observou que quanto mais longe de Deus, mais nos acostumamos com aquilo que é sujeira, com aquilo que é pecado? Você já observou o quanto está difícil os cultos e o quanto está difícil? Festa é fácil demais, irmãos. Festa, eu acho bom festa, porque vem gente de todo canto. Aí os camaradas aqui, eu vou te falar que palavra, né? Chega a dar vontade de voar. Se eu tivesse asa, eu tinha dado uma zoada esse fim de semana. Mas escuta aqui, a gente acostuma com o pecado, a gente acostuma com a escuridão, a gente acostuma, irmã Simone, com a sujeira. Aí Deus me trouxe aqui para falar: reveja os seus conceitos, reveja as tuas atitudes, porque irmão, é Bíblia, viu, irmão? Eu estou pregando Bíblia, não estou aqui apontando ninguém, mas eu quero que você entenda: quer achar o que foi perdido? Uma vez eu vinha do Monte Mais Amós, e eu falava: ei, Mar, tu já observou que a gente, quando começa a orar, aí você ora, jejuma, ora, jejum, daqui a pouco o Espírito diz: ei, está errado isso aí, para com isso. Aí o Espírito chega, irmã Luzia, e diz: mas eu faço direto. É porque tu estava longe. Tá, para com isso. Quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais luz você vai ser. Ei, eu não vim aqui para te confrontar, mas eu vim te pregar uma palavra do céu. Deus me trouxe aqui para falar com a igreja em Canal. Deus me trouxe aqui, essa palavra, irmão, é para Deus falava fortemente em relação à igreja na terra. Ei, tem muita casa suja, tem muita casa que não tem escuridão, porque as dracmas se perderam. Tem muita casa mergulhada na prostituição, tem muita casa mergulhada no engano, tem muita casa, mas eu quero acreditar que ainda existe uma igreja, presbítero Clésio, que acende candeia e diz:
Sujeira aqui vai sair. E caído, brende camanda, a escuridão da minha casa não vai ficar não, porque eu sou luz, não sou trevas. E tome que mandore anda caia chão. Acende a candeia, se enche do Espírito. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Seja cheio do Espírito de Deus. Não é por técnicas, não é por louvor bonito, não é por uma boa orquestra, não é por uma roupa bonita. A dracma tem que ser encontrada e a candeia tem que ser acesa, que senão as coisas não irão mudar. Eu estava conversando com o pastor esses dias, que a semana passada, eu falava para o presbítero Clésio, como está difícil pastorear. Deus me livre e me guarda fazer igual os meninos. Eu comparei a um homem enxugando gelo. Que é fácil, irmão. É fácil você movimentar tudo e fazer um negócio. É fácil. 13 dias de campanha, janeiro, é fácil, presbítero Zé. E vem um camarada e mas o que Deus te trouxe aqui para ouvir é: acende a candeia, vai à casa, por favor, encontre esse valor que está perdido dentro desta casa, encontre esse bom costume que está no meio dessa sujeira. Deus, ai, aí eu lembrei do hino de Shirley, quando ela cantava: mas depois que passa a emoção, a gente chora, a gente é preciso, tem que escuta, o teu compromisso com Deus é individual. O pastor não vai te levar para o céu não, viu? Você tem que estar com a lâmpada acesa dentro de casa, você tem que limpar, é individual. Deus, ei, para você ser crente não depende de movimento ou de alguém chamar para orar. Você pode orar em casa, você pode jejuar em casa, você pode achar essa dracma lá na tua casa, você pode viver a tua vida, o teu. Eu não vou pedir desculpa não. Eu estou pregando Bíblia mesmo, escuta. A segunda atitude que essa mulher vai ter, e eu preciso terminar. O texto vai dizer que essa mulher varre a casa. Perdeu a dracma, acendeu, perceba que ela acendeu a candeia, percebe que a casa está suja, Henrique.